Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Desde que o rock and roll começou a engatinhar, né? Saindo lá do berço do blues e do jazz, né? Que são o pai e a mãe, digamos assim. Não sei se o jazz é o pai ou se o blues é a mãe ou ao contrário, também não faz a menor diferença. Desde que eles começaram a engatinhar, o rock and roll começou a engatinhar, o blues já fazia, né? Já pretendia conseguir coisas de uma maneira sobrenatural, né? Sobrenatural. E aí vem a famosa lenda do Robert Johnson, né? Robert Johnson, músico de blues, que compôs 29 músicas, se não me engano, se a memória aqui não está traindo, e ficou faltando uma última música dele e tal. Isso tem filmes e mais filmes, é uma história absolutamente sensacional, e o Robert Johnson realmente, algumas composições de blues extraordinárias. Era um grande músico que viveu muito pouco, né? Viveu muito pouco. Se não me engano, ele nasceu em 1911 e morreu em 1938. Viveu muito pouco, né? E reza a lenda que o Robert Johnson fez um pacto com o diabo numa encruzilhada lá do Mississippi, né? Aquele sul dos Estados Unidos, muito dominado pela cultura negra, né? Muito dominado. E pelo melhor da cultura negra, né, gente? Convenhamos que até nisso os americanos deram mais sorte do que a gente, né? A cultura negra que invadiu os Estados Unidos, né? Através dos escravos, aquela coisa toda, gerou o blues, gerou o jazz, gerou a soul music. Nossa, só coisa espetacular. E a partir dessa lenda original, muita coisa já foi dita de diversas bandas, né? Que esse culto ao diabo, à maldade, essa coisa toda, que é muito folclórica, lógico, é uma grande brincadeira, né? Que talvez até o maior protagonista dessa brincadeira seja o Ozzy, né? Ozzy Osbourne, o famoso vocalista do Black Sabbath, que depois também tem uma carreira solo muito importante, muito forte nos anos 80, e também o Ronnie James Dio, né, que fez aqueles álbuns antológicos do Black Sabbath, né, que é o caso do Heaven and Hell e do Moby Rules, que para mim são os dois melhores álbuns do Black Sabbath. Mas eu não estou aqui para falar de Black Sabbath, mas eu estou aqui para falar de Pacto com o Diabo. E existiu uma banda, né, contemporânea do Black Sabbath, que a gente às vezes fica na dúvida, gente. Será que eles conseguiram? Será que eles realmente fizeram o pacto com o diabo? Muita gente, em muitos livros, em muita biografia, já falou e repetiu que o Led Zeppelin tentou fazer esse pacto com o diabo, se enveredou em diversas seitas e cultos ao Satã, aquela coisa toda. Isso tudo é muito documentado. Inclusive, a gente percebe que algumas atitudes, principalmente do Robert Plant e também do Jimmy Page, denotam que alguma coisa aconteceu por ali, tá? Alguma coisa não sobrenatural. Eu não estou indo por esse caminho não, tá, gente? Mas alguma coisa que mexeu muito com eles. Alguma coisa que fez, né? Mexeu profundamente com eles e talvez eles tenham atribuído a essa coisa de ficar mexendo com o sobrenatural, com coisas terríveis, né? Com coisas horrorosas. Mas o fato é, nenhuma outra banda de rock tem só álbuns excepcionais. Porra, como assim? É assim. O Led Zeppelin, honestamente, gente, eu adoro o Yes, eu adoro o Pink Floyd, eu adoro o Emerson Lake Palmer, eu adoro o mestre Rick Wakeman, aqui, tal. Adoro Deep Purple, adoro Black Sabbath. Nossa, eu adoro essas bandas todas. Das minhas 20 bandas favoritas, eu citei algumas aqui agora, tá? Eu adoro essas bandas, são espetaculares. Mas nenhuma delas tem apenas álbuns excepcionais de ponta a ponta. Todas essas bandas têm álbuns irregulares,
álbuns que são mais fracos, álbuns que são mais fortes. Dentro do álbum, faixas que são muito melhores, faixas que são, né, que dá para você pular na hora que você está ouvindo, né? O Led Zeppelin, não tem. Sinto se você não é fã do Led Zeppelin e vai arranjar algum defeito, mas o fato é que não tem, gente. Esse boxezinho é um boxezinho lindo, maravilhoso, só com a simbologia do Led Zeppelin, né? Aquela coisa que eu já falei, né? Do ocultismo, tal, a simbologia mística. Isso aqui é a simbologia mística do Led Zeppelin, né? Em tese, o que eles dizem é que aqui está escrito Led Zeppelin. Tá bom, tudo bem. O fato é que o boxezinho é maravilhoso, é todo ele com edições japonesas, que são a melhor qualidade de som possível, até hoje, pelo menos, 2025, é absolutamente espetacular. E aí eu vou fazer um pequeno passeio aqui, um rápido passeio, para não tornar o vídeo muito longo, para mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? O Led Zeppelin, primeiro, como classificar musicalmente o rock do Led Zeppelin. Que o Led Zeppelin faz rock, isso é incontestável, todo mundo sabe, é rock. Agora, qual rock faz o Led Zeppelin? Ele faz um hard rock? Faz. Ele faz um heavy metal? Em alguns momentos faz. Ele faz um rock erudito? Em outros momentos faz. Ele é bluseiro na essência, no sangue, na veia? É. E jazz? Também. E soul music? Também. O panorama musical extraordinário do Led Zeppelin transcende a um estilo musical. É lógico que a base, a essência, a estrutura, né? Baixo, a guitarra, vocal, guitarra, baixo, bateria e algum teclado, é a mais típica, a mais básica, a mais essencial do rock and roll. Então, é rock and roll. Né? Mesmo as bandas do punk rock que vieram na contestação do rock erudito, né, do hard rock e tal, mesmo essas bandas, The Police e outras do tipo, jamais questionaram o Led Zeppelin. Que coisa, né? As bandas dos anos 80 jamais tentaram combater ou questionar o Led Zeppelin. É a única banda que, sinceramente, é reverenciada por absolutamente todo mundo. Lógico, você vai dizer, mas os Beatles, tá, concordo. Os Beatles também estão num pedestal, assim, absurdo. Mas o estilo melódico é bem diferente do Led Zeppelin, tá? Mas vamos colocar os dois nesses pedestais maravilhosos aí. É verdade, gente. O Led Zeppelin é uma referência. Até hoje, se eu tentar apresentar um rock de qualidade para um iniciante, seja ele garoto, ou um pouco meia-idade, ou da minha idade mesmo, eu vou apresentar o Led Zeppelin, gente. Porque a possibilidade de você errar, da pessoa não gostar, é muito pequena. Porque se você pensar até em rock comercial, o Led Zeppelin tem faixas que são muito comerciais, são muito fáceis de você gostar, muito fáceis. Eu, quando começo a apresentar o rock para uma garotada, 12, 13, 15 anos, eu começo, logicamente, para o Whitesnake, eu jogo aquela parte mais popular, né, mais pop do rock do Whitesnake, ou até um Bon Jovi, ou um Van Halen, eu começo por aí. Depois eu vou escalar naturalmente para o Deep Purple e para o Led Zeppelin. Não tem como, gente, não tem como. O Led Zeppelin é um expoente, é um ponto fora da curva, mesmo do rock nos anos 70. Por quê? Porque a engenharia de som que o Jimmy Page, além de ser um dos maiores guitarristas de todos os tempos, um compositor assim excepcional, ele era um engenheiro de som extraordinário. É muito elogio para um cara só, né? Mas é verdade. Deixando de lado a parte do ocultismo, aquelas bobagens que o Jimmy Page sempre teve uma conexão muito grande, sempre se achou, né, muito importante, tá? Enfim, ele como músico ele era extraordinário. Realmente ele era. Um dos melhores guitarristas do mundo, ganhou o prêmio não sei quantos anos, um compositor extraordinário, as músicas do Led Zeppelin são espetaculares.
e também um engenheiro de som espetacular, que criou alguns estilos que ele até mantinha meio escondido. Ele camuflava um pouco as coisas que ele fazia depois de todo mundo gravar. Todo mundo gravava, ele ia para a mesa lá e fazia umas mágicas mesmo, umas coisas extraordinárias. Por exemplo, a bateria do John Bonham. Joe Bonham, como é que o pessoal gosta de chamar o nome dele, eu chamo de John Bonham e acabou. O John Bonham era um baterista excepcional, poderoso, quase que um Hulk na bateria, ele era incrível. Mas quando a bateria dele soava no álbum de estúdio, era muitas vezes maior. Aí ele virava o Hulk. Ele era o Hulk da bateria depois da engenharia de som do Jim Page. Quer dizer, a gente chega um momento em que depois que você analisa a obra do Led Zeppelin, o trabalho do Jimmy Page, você diz assim, gente, tem alguma coisa de sobrenatural nesse negócio aqui. É um talento sobrenatural. É uma coisa assim que supera tudo, tá? Apenas para a gente fazer um pequeno passeio aqui, eu vou apresentar aqui para vocês os álbuns que todo mundo conhece. Se você não conhece, meu amigo, se você nunca deu uma oportunidade ao Led Zeppelin, vai agora para o seu... Depois de desligar, acabar o vídeo aqui, deixar o gostei, não gostei, se inscrever no canal. Tal. Você vai para o seu streaming de música e vai botar lá... Começa pelo básico, começa pelo início, começa pelo Led Zeppelin 1. Led Zeppelin 1. Gente, não tem uma faixa ruim. Ele é todo extraordinário. Outra coisa que muita gente fala é que os álbuns, né, das bandas rock, geralmente eles têm um crescente musical. Né? Eles vão melhorando conforme os álbuns vão acontecendo. É o caso do Pink Floyd, é o caso do Yes, é o caso de várias bandas. Led Zeppelin não. Ele já nasce no topo e se mantém no topo até o final. Muito doido, né, gente? Muito doido. Esse álbum aqui já vai te conquistar completamente se a sua audição já está preparada para isso. Mas mesmo que ela não esteja, eu desconfio que é capaz de fisgar você. Led Zeppelin, número 1. Depois, vamos logicamente para o famoso Led Zeppelin 2. Outro álbum, gente, que parece uma continuação. O Led Zeppelin não tem uma ruptura entre os álbuns. Praticamente é uma continuação. Praticamente. Tá? Depois nós vamos aqui para um dos álbuns mais bonitos de todos, né? Um dos álbuns mais bonitos da história do rock and roll, que é o Led Zeppelin 3, com essa capa extremamente psicodélica, doida, numa época em que se caprichava muito nos álbuns, né? Aqui eu não vou mostrar isso, mas esse painel aqui, você gira ele por dentro. Por dentro do álbum, você tem um disco que você vai girando e vai mudando essas imagenzinhas que aparecem aqui. É um álbum altamente colecionável. Aliás, como todos os Led Zeppelin. Mas esse daqui eu tenho um carinho muito especial por ele. Inclusive, esse aqui eu tenho o LP. Eu tenho um LP 180 gramas, novo, maravilhoso, sensacional. Bom, vamos aqui para o Led Zeppelin 3. Não, desculpa. Led Zeppelin 3, já mostrei, desculpa. O Led Zeppelin 4. Aqui vem outro álbum extraordinário com uma música que todo mundo conhece, que é um clichê, é Stairway to Heaven. Stairway to Heaven é uma música que, inclusive, na interpretação básica da música, você encara como sendo uma coisa de elevação espiritual, alguma coisa assim, em busca do nirvana, mas se você for ler a letra com cuidado, ele não está indo para cima não, tá, gente? Ele está indo para baixo. Mas tudo bem, o álbum continua sendo excepcional, todas as faixas são sensacionais. Stairway to Heaven até eu estou um pouco cansado dela, porque eu já ouvi tanto que já meio que me enjoou. Muito bem, na sequência eles param a sequência numérica, Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3, Led Zeppelin 4 e fazem o House of the Holy com outra capa extraordinária, que não tem movimento, mas é uma capa muito bonita. Existe até uma lenda de que essas crianças que aparecem aqui na capa do Led Zeppelin 4 seriam os filhos do Robert Plant. Não tem nada a ver. Isso foi produzido em estúdio mesmo e é muito bacana mesmo. A capa belíssima. E mais uma vez, meu amigo, as músicas são todas excepcionais de ponta a ponta. E aqui você percebe que a banda começa a convergir até para um rock erudito. Aqui ele sai daquela base muito forte de blues
que ele tem desde o início, rock and roll e blues desde o início, e aqui ele envereda até para um rock erudito, tá, gente? Uma pegada extraordinária. Na sequência dessa erudição, vem aquele livro, meu Deus, aquele show que virou filme e virou um álbum espetacular, que é o The Song Remains the Same. A música continua sempre a mesma e é extraordinária, tá? E é um álbum que foi gravado num outro formato, mas que tem músicas inéditas também, tem músicas extraordinárias, tá? O The Song Remains the Same. Depois vem outro álbum que consta das listas de todos os fãs de rock and roll, dos melhores álbuns de rock and roll de todos os tempos, é o Physical Graffiti, ou Physical Graffiti, sei lá como é que pronuncia, o Physical Graffiti, que tem outra capa antológica, colecionável demais, que são as janelinhas, tá? De um lado e do outro do álbum. E dentro ele tem várias capas, e conforme você troca a capa do disco propriamente dito, você muda os personagens ou as letras que aparecem nas janelinhas. Isso aqui é um espetáculo. Nossa, é um item altamente colecionável. Depois, lógico que eles estão lá na tampa da coisa, mas estão na tampa do rock desde o primeiro álbum, não mudou nada. Mudou um pouquinho, talvez, o estilo musical. Então, eles vão e lançam o Presence, ou Presence, enfim, um álbum também extraordinário, que eu acompanhei o lançamento do álbum, os outros eu tive um conhecimento posterior. Eles já tinham sido lançados e eu comecei a ouvir e adorei todos, amei todos. Esse não, esse foi lançado na época em que eu já comecei a curtir rock. Então esse daqui eu ouvi em primeira mão. E é um álbum extraordinário, impressionante, inesquecível. Tem faixas aqui sensacionais. Muito bem, depois então, está chegando ao final, você tem aqui o Led Zeppelin Through the Outdoor. Também um álbum absolutamente impecável, que é um grande resumo, inclusive, da carreira do Led Zeppelin. Porque aqui nesse álbum eles percorrem todos aqueles estilos que marcaram a banda extraordinariamente. Tá? As faixas do Through the Outdoor é espetacular. Outro álbum também espetacular para colecionador, porque ele vem com várias capas, ele vem com... Aliás, até nessa caixinha aqui, eles separaram, os japoneses são um negócio, né, cara? Eu adoro aquele povo. As capas que saíram, esse álbum saiu com não sei quantas capas. Você podia dar sorte de pegar uma capa ou pegar outra. Essa aqui é uma das capas do Through the Outdoor, tá? Outra capa são fotos diferentes da mesma situação de bar, tá? Na capa que ele aparece de um jeito, na contracapa é sempre o mesmo jeito. Olha quantas capas saíram. Olha quantas capas saíram do Through the Outdoor. E aí vem o último álbum de estúdio. Um álbum que, na verdade, é uma coletânea de coisas que ficaram, né? Coisas que não saíram em nenhum dos álbuns anteriores. Por quê? Porque o limite de tempo de um LP era muito rígido, né? Cabia no máximo 40 minutos, 20 minutos de cada lado dos famosos bolachonas pretas, né? Aquelas discões e tal. Então o Jimmy Page foi para o estúdio e fez um álbum extraordinário. Nossa, eu me lembro quando esse álbum saiu aqui, a gente ia ouvir coisas novas do Led Zeppelin, foi sensacional, apesar de que algumas coisas aqui foi material reaproveitado de outros álbuns. Mas é um álbum tão bom quanto os anteriores, você não tem a dúvida. Então, que banda das melhores do mundo conseguiram manter esse nível extraordinário, sensacional, depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 álbuns. 10 álbuns excepcionais. 10 álbuns em que todas as faixas são excepcionais. Explica isso? Melhor não, né? Melhor não explicar, não. Chegou até aqui? Gostei. Não gostei? Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e até a próxima.